Tem muita gente que acredita que carreira é uma escada automática. Você trabalha duro, entrega resultado e uma hora alguém te reconhece. Mas a verdade é que o caminho pode ser um pouco mais sinuoso. Eu comecei como assistente na C&A Modas e naquela época assistente não podia fazer carreira. Então existia uma barreira real e declarada. O que faz algumas pessoas crescerem mesmo quando ninguém aposta nelas? Eu falei, não, peraí. Não vou sair da empresa porque eu gostei da empresa e não é possível que não é possível. Então o que eu posso fazer diferente ao invés de ficar reclamando? Eu me torno a primeira assistente a ser promovida a gerente na história da C&A. A nossa convidada de hoje está à frente da maior comunidade de líderes de sucesso do Brasil, com mais de 12 mil alunos. Existe um checklist que as pessoas precisam ter para serem promovidas, para ascenderem na carreira? Cara, não é um checklist. O que tem é um conjunto de comportamentos. Então, uma coisa é você fazer muito bem feito o seu trabalho, e outra coisa, que é o que a gente fala muito, a diferença de entregar resultado e gerar valor. Quando você gera valor? Quando você não só entrega o seu trabalho, mas você entende o impacto que ele tem na companhia de forma mais ampliada e nas pessoas. Então, não é só sobre o que eu quero ou sobre o que me pedem. Sobre entender o que eu faço, que diferença isso tem, como isso importa e de que maneira eu posso comercializar. O primeiro erro que as pessoas cometem é: eu sou melhor no que eu faço. Isso justifica o meu crescimento? Não justifica. O que justifica o seu crescimento é o potencial que você demonstra para funções acima. A gente fala muito que é ser antes de ter. Então a pessoa quer ter o cargo, mas ela não quer ser essa pessoa antes, né? Se desafia. Se você aprender a ser antes de ter, que é pensar, falar, agir e entregar como alto executivo hoje, independente do seu cargo atual, qualquer um vai querer você na mesa. Sou Patrícia Gopian e o Hotmartcast começa agora. Pátia Gopian, bem-vinda ao Hotmartcast. Finalmente, a gente ensaia esse negócio há um tempão. Eu conheço a Pátia há muitos anos já, a gente foi companheiro de mastermind, a gente frequenta muito os meus ambientes. Então, primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. De coração. Muito obrigada, é uma alegria e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, legal demais. Ô, Paty, seu conteúdo, ele é um conteúdo que a gente curte porque nos interessa como executivos na companhia, né, como líderes, mas, ao mesmo tempo, gera também uma curiosidade para quem está assistindo a gente, porque eu tenho a sensação que você escolheu das coisas mais difíceis que tem para poder fazer, que é trabalhar com um público bastante nichado, muito exigente, e que não necessariamente tem uma escala tão grande no mercado. Isso que eu tô falando é verdade ou eu tô errado e a gente tem muito mais líder e muito mais escala do que eu imagino por aí? Isso que você está falando é verdade, principalmente quando a gente fala do mercado do marketing digital, especialmente em programas, né, online, porque existe uma cultura, né? A pessoa está acostumada com o padrão de desenvolvimento, que é faculdade, pós, MBA, e de repente a gente começa com essa coisa de curso online, desenvolvimento de líderes, capacitação para chegar numa alta posição executiva. E no começo gera uma resistência, bem importante, bem importante. A gente sofreu bastante essa resistência no início, das pessoas dizendo, poxa, mas será? E a pergunta que vinha assim, tem diploma? Ainda tem essa, diploma? né? Tem diploma? Então, qualquer aula, eu vou ter certificado com essa aula? Tudo é assim. Então, tem uma associação direta com aquela forma mais padronizada, antiga, enraizada de desenvolvimento. Ô, Paty, você tem uma carreira típica de executiva, né? E que depois você dobra para ser empreendedora. Então, você foi de assistente a diretora e aí você dobra e fala assim, vou empreender. Conta um pouquinho de como que essa história se deu até a gente chegar aqui. Você já tem quanto tempo já no mercado? Nós começamos em 2020, a primeira turma da Bússola Executiva. Mas eu comecei em 2018, mas não com a Bússola. Perfeito. Então, nós estamos falando já de 8 anos de mercado, isso, né? Assim, então, mesmo. Nesse mercado, você é uma veterana, porque esse mercado passou de 5 anos em geral, é veterano, né? Assim, não tem muita gente com mais tempo do que isso. Então conta pra gente mais ou menos como é que é essa jornada e como que você vira. Tá, eu comecei como assistente na C&A Modas, que é uma multinacional, e naquela época assistente não podia fazer carreira, então existia uma barreira real e declarada, não tinha nada de errado declarar isso naquela época, né? Então aquilo que parecia que não era possível, e aí eu falei, não, peraí, não vou sair da empresa porque eu gostei da empresa e não é possível que não é possível.
Então, o que eu posso fazer diferente ao invés de ficar reclamando? E aí eu entendi que, na verdade, eu que tinha que trocar o meu comportamento para me tornar interessante para a empresa, ao ponto da empresa querer fazer algo diferente. E aí, a história aqui é longa, encurtando ela, eu me torno a primeira assistente a ser promovida a gerente na história da C&A. Aí, anos mais tarde, isso vira um fluxo natural, então hoje as pessoas crescem de qualquer cadeira, não tem mais essa resistência, que me deixa feliz, né? Que dá aquela ponto de Isso orgulho. aí você quebrou, né, Dizer, na poxa, organização. E abriu a porta, né? Total. Tantas Legal. pessoas boas que foram embora na época. Aí um pouco depois surgiu um cargo novo no varejo, na época, que veio até pela McKinsey, né? Que é uma consultoria mundial. E a CEA falou, vamos fazer. Topa fazer a primeira vez no Brasil, o projeto não ia bem, precisava de alguém, me candidatei. E as pessoas, não, fica aqui, você vai ser promovida, o que você vai fazer nesse projeto? Eu falei, se ninguém quer, eu vou lá. Eu sempre gostei daquilo que ninguém quer, sabe? Se ninguém quer, eu vou e se der certo, né? Aí fui para entrevista, na época que, hoje ele é o CEO da C&A, na época era o diretor, ele fala assim para mim, mas Patrícia, eu já errei 2 vezes, eu não posso errar mais. Aí eu falei para ele, você tem toda a razão, o projeto é muito bom, você só errou nas pessoas, mas agora vai funcionar. Olha só. E fiquei, né? Aí ele diz assim, nossa, você é bem folgado. Você é corajosa, tipo assim, eu admirei. Ele falou, só porque você é folgado, eu vou ficar com você. Enfim, aí foram 3 anos de construção de um cargo que não existia, e aí a primeira planner de varejo do Brasil fui eu, depois desenvolvi outras pessoas, enfim. Então sempre foi uma carreira muito voltada para aquilo que parecia que não dava, que era o impossível, que não vai funcionar, por aqui não. E no fundo, não é que é impossível. Se você realmente gera valor, faz sentido, tem que fazer sentido para todo mundo, aí as coisas vão. A carreira seguiu, passei por outras empresas, né, Centauro, Etna, cheguei à posição de diretora, e a gente fala muito na bolsa do executivo 30K+, né, que ganha mais de 30 mil por mês, lá atrás, né, naquela época. E aí, em algum momento, eu visito uma pessoa que tinha trabalhado comigo, e ela começa, pô, fazia tanto tempo que eu tinha um problema na minha casa, você nunca veio, né? Porque eu achava que quem quer almoçar com esse chefe? Ninguém, né? É isso minha cabeça. Eu gostaria de almoçar com 90% dos ex-chefes. Pois é, mas você vê, era uma crença minha. Era uma crença. Eu falei, acho que chama por educação. E meu marido falou, mas tanta educação, tanto tempo te chamando, tá na hora de você ir, você não acha não? E fomos, família completa e tal. E aí naquele dia ela me mostra, ela fala, olha o que você fez por mim, você tinha que vir aqui ver. E ali, aquele dia assim foi muito forte pra mim, sabe? É uma história que inspira muito. E aí você falou 30K+, e o destino quis colocar, provavelmente, a expert do Brasil que mais ajuda as pessoas a ascenderem nas carreiras, na minha frente com o meu líder, o meu chefe. É isso aí, ó. Então, assim, eu estou extremamente feliz. O timing perfeito. É o timing perfeito. Eu acho que a gente vai sair dessa reunião com um plano de ação muito bem elaborado aqui. Isso. E eu queria te fazer uma pergunta específica que é, existe um checklist que as pessoas precisam ter para serem promovidas, para ascenderem na carreira? Cara, não é um checklist. O que tem é um conjunto de comportamentos. Conjunto de boas práticas, vai. Porque no comportamento fundo, é melhor que boas práticas. É, comportamento. Porque você pode executar muito bem algo e ter um comportamento ruim. Provavelmente, se você parar para pensar, você vai lembrar de pessoas que trabalharam à sua volta, que tinham uma entrega incrível, mas que eram nocivas ao ambiente. What? Que eram nocivas a outras pessoas. Que não necessariamente pensavam na empresa. Estavam mais preocupados em entregar o seu e falar, o meu eu fiz, tá aqui. E agora? O que eu vou ganhar em troca? Nada, né? Parabéns, você já ganha salário. Ninguém é contratado para fazer mal feito. Então, uma coisa é você fazer muito bem feito o seu trabalho, e outra coisa, que é o que a gente fala muito, é diferente de entregar resultado e gerar valor. E quando você gera valor? Quando você não só entrega o seu trabalho, mas você entende o impacto que ele tem na companhia de forma mais ampliada e nas pessoas. Então, não é só sobre o que eu quero ou sobre o que me pedem. É sobre entender o que eu faço, que diferença isso tem, como isso importa e de que maneira eu posso exponencializar. Excelente. Então, claro, tem várias coisas, né? Ô, Paty, eu tinha esquecido de começar o episódio com ação de engajamento, então eu vou puxar a ação de engajamento agora e depois eu vou enlouquecer a nossa técnica, porque eu vou ignorar o roteiro, te fazer um tanto de pergunta que eu queria fazer e vou fazer no ar, vou te complicar, mas é porque um tanto de coisa que eu tenho curiosidade honesta de saber o que você pensa e vamos ver para que lado a gente vai, tá? Bora. Ó, então, puxando a ação de engajamento aqui, nossa audiência já é pessimamente mal acostumada, que é o seguinte, eles já sabem que os nossos convidados trazem algum presente para eles, que a gente escolhe o melhor comentário do episódio e a gente pega esse comentário e normalmente o nosso convidado entrega alguma coisa. O que você trouxe pra turma que tá assistindo a gente então, quando a gente escolheu o melhor comentário, vai? O melhor comentário vai participar de um treinamento presencial da Bússola Executiva. O presencial? Presencial. E ainda vai poder escolher entre São Paulo e BH.
Não, legal demais. Então, Maravilha. pronto, maravilha. É um Então, treinamento para formar mesmo as pessoas para e chegarem que custa no alto caro? nível de jogo. Quanto custa? Pode contar para as pessoas. Quanto que custa para poder comprar? Olha, ele vai de 2.000 a 4.000, dependendo aí da época do que a gente oferece, que vocês são do digital, sabem que essas coisas mudam, É isso. Então, mas é por aí. Vai Então é ser isso aí. em agosto de 2026, ou em BH ou em São Paulo. Tem a pessoa duas que tiver datas. o melhor comentário vai ser premiada. Ela por pode isso. escolher qual ela quer participar. agora, ó, roteiro. Eu quero... Tem um Eu nem negócio que sabia do roteiro, para mim não muda nada. Tem uma coisa que eu sou super curioso para poder te perguntar. Eu resolvi fazer isso de uma maneira que nem as pessoas soubessem. Que é o seguinte. A gente vive um momento de troca de geração. Então, eu sou millennial, né? Eu sou, né, da geração ali... eu sou o comecinho da geração Y, né? E eu trabalhei com... meus primeiros líderes eram baby boomers, né? Era a galera que veio antes. E agora, a Gen Z tá chegando no momento... A Gen Z tá virando líder, né? Porque a Gen Z tá chegando em 27 anos ali, mais ou menos. Então, a Gen Z tá assumindo funções de liderança. Como que se enxerga essa batalha geracional? E como que você enxerga essas gerações? Porque você, a exemplo de mim, teve a chance de viver com líderes boomers, com líderes Y, e como que você vê essa geração nova chegando? Sabe o que acontece, Bruno? Eu não vejo isso como um grande... Eu sei que é um choque, porque toda transformação é um choque, concorda? Sempre que é o confronto Total. novo, Total. tem a resistência de não, desse jeito é melhor, e quem chega tá dizendo, não, esse aqui que é o jeito certo de fazer. A verdade é que a gente não vive hoje a realidade que a gente viveu lá atrás. Perfeito. Então, o ambiente não era o mesmo, o estímulo não era o mesmo, acesso à tecnologia, a velocidade de transformação, nada era igual. E se a gente parar para pensar e olhar lá atrás, o ambiente de trabalho, o que era? Muito aquela coisa das regrinhas, comando e controle. Você pode falar de uma outra empresa que mais inovadora saiu na frente e fez uma liderança diferenciada. Mas a maioria era comando e controle purinho. E muito orgulho de nascer e morrer numa empresa. 30 anos na mesma empresa. Orgulho. Hoje não. Hoje o que a gente vê? É uma, vamos assim dizer, uma liberdade maior para as pessoas que trabalham, até para poder escolher onde eu quero trabalhar, a busca por um ambiente melhor e extremos puxando a corda. Nós vamos achar o ponto de equilíbrio. De um lado, eu só quero qualidade de vida. Vamos esperar. Deixa o tempo passar. E deixa ver o que é, né? Você não ter dinheiro para fazer o que você tem vontade. Aí você me conta se você só quer qualidade de vida. Mas tudo bem, tem público para tudo. Legítimo, né? Legítimo, se é isso mesmo, né? Só Quero tem que ser consciente. hippie, vender tererê na praia, tá beleza, cara. Mas assim, vai existir um momento onde essas coisas vão se... Elas precisam coexistir. Mas para pensar, não é esquisito você pensar que em uma empresa pode ter pai e filho trabalhando? Pra caramba. Então, é muito louco. E você pode ter dentro do seu time, num extremo, pai e filho para liderar. Não é simples. É complexo. Mas, na minha visão, é um momento de transformação. O que eu falo muito, né, para os nossos alunos é o seu papel como líder, porque liderar é educar, se você procurar, liderar é educar. O seu papel como líder é educar corporativamente as pessoas que estão chegando, mas não é criar uma barreira e falar que só o seu jeito funciona. É aprender, é ter humildade, que humildade é uma habilidade executiva. Ter humildade de aprender com as pessoas e entender qual que é o ponto ótimo. O script que eu gosto de dar para eles, né, como líderes, é fulano, é o seguinte, você tem uma visão diferente, você tem uma experiência diferente da minha. Talvez você traga uma velocidade que eu não fui ensinado a ter. Eu tenho uma bagagem, você tem uma visão. E se a gente juntar essas duas coisas e caminhar juntos para entregar o melhor resultado para essa companhia? E se a gente decidir fazer dessa área a melhor área do mercado no tema X? Quem segura a gente? Você topa? E se o cara falar topo? E a tendência abraça esse cara. Se ele falar assim, pode ser, você tá com a pessoa errada. Pronto, você também tem o direito de escolher quem vai estar, quem não vai estar ali contigo. Mas você entende o que eu quero dizer? A gente precisa respeitar as diferenças e entender que elas vão se complementar e conflitar. E lidar com um conflito. E nesse momento que surgem essas diferenças, você acha que é mais comportamental, é mais da liberdade e autonomia para cada um buscar o seu caminho, ou tem que ser mais processual, mais rígido, mais hierárquico para tentar estabelecer as normas mínimas de convívio ali naquela instituição? Você tem as normas de convívio, o que é aceitável e o que não é, na empresa e no seu departamento, que tem que combinar com a empresa. Nenhum líder é maior que a empresa. Tem uma frase que eu falo que as partes não são mais importantes que o todo.
Então, uma pessoa não é mais importante que uma área não é mais importante que uma empresa e por aí vai, tá? Não quer dizer que o ser humano não é importante e deve ser respeitado, pelo amor de Deus. Estou falando de relevância de negócio, ok? Então, existem as regras de convivência, o que pode e o que não pode. Tem que ficar claro, porque isso é o limite do respeito e direcionamento do que a empresa quer. Eu não concordo com os valores da empresa. Sai. Não trabalha num lugar que você não concorda. É isso. Pronto? Não, eu concordo. Então, você é a voz dessa empresa, não importa o cargo que você tenha, certo? Agora, outra coisa é como eu trato cada um. Cada pessoa tem que a gente fala muito dos gatilhos socioemocionais, cada um tem um. Então, de repente, tem gente que precisa ser reconhecida para sentir que aquele ambiente faz sentido para ela. Outras pessoas precisam de autonomia. E tem gente, sabe do que precisa? Você tá bem? Como foi seu final de semana? Tá tudo bem em casa? Ou tô te vendo um pouco chateado hoje? E essa pessoa, você fala, é do mimimi. Não é. É uma pessoa que precisa ser vista como ser humano para se sentir pertencente àquele ambiente, respeitada e a partir de então conseguir performar. Porque performance não tem a ver com um único perfil. Tem a ver com saber ativar o gatilho de cada um para que ela engaje e entregue resultado. Percebe? Então, Perfeito. Não tem uma regra. O que tem é ler pessoas e conduzi-las dentro de um ambiente de confiança que faça sentido para todos e para a empresa. Paty, você, tendo vivido os dois lugares, né, tendo vivido o papel da executiva, né, da funcionário empregado, né, e como empreendedora, você acha que o set de comportamentos do líder é parecido com o set de comportamentos do empreendedor ou isso é muito diferente? Depende do nível de liderança. Porque quando a gente pega o primeiro nível de liderança, normalmente é um líder operacional. Perfeito. E, por exemplo, o próprio nome, coordenador. Ele coordena a atividade de uma equipe, certo? Se esse coordenador decide empreender e ele continuar achando que o trabalho dele é ficar coordenando tudo e todos, ele não vai sair do lugar, vai enlouquecer. Perfeito. Agora, quando você vai para uma liderança média, a gente já está falando de uma mistura entre operacional e tático, certo? E aí, mais para cima é o tático com o estratégico. E lá no topo, o estratégico. Então, depende do nível que a pessoa vivenciou para sentar numa cadeira de empreendedor. Porque quando você senta na cadeira do empreendedor, você começa como executor. Porque é eu keep, não é? É, total. Você está começando de novo. Eu keep. Eu me lembro, quando a gente começou a Bússola, eu tenho 2 sócios, né? O Rafael e a Lívia. E, aliás, só fazer seus irmãos, já a gente fala disso. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, vamos começar. Liguei pro meu irmão, pro Rafael, falei, Rafa, então, que ele sempre foi empreendedor. E aí, como é que faz? Ele falou, trabalha? Eu falei, olha como. Começa estudando o que a gente vai fazer, começa a montar suas aulas, isso e aquilo. Aí eu falei pra ele, liguei de novo, Rafa, preciso imprimir um negócio aqui. Ele fez, imprime? Eu falei, imprime onde? Ele, na impressora. Eu falei, não tem impressora. Aí ele falou, Patrícia... Qual que é o telefone do cara da TI? Pra poder vir instalar a impressora? Mas ele falou, você compra impressora e aí você instala na sua máquina. Eu falei, mas eu não sei instalar impressora. Ele falou, aprende. Gente, ele falou, Patrícia... Ninguém vai vir ali com o seu café na sua mesa, esquece, porque, né, eu tava numa conta, vinha um cafezinho, vinha minha frutinha picada. Olha, eu lembro que, você gosta dessa garrafa? Porque acho que dá um pouco de gosto na sua água. Eu falei, gente, a garrafa tá ótima, né? Então, assim, de repente, eu tinha que comprar a minha impressora, fazer a minha tabela de ano que eu não sei fazer até hoje. Rafa, não sei, você tá... Ele, gente, uma vergonha. Mas, brincadeiras à parte, você começa executando. Aí depois você vai ter 1, 2, 3 pessoas para você coordenar. E no momento que a sua empresa começa a ganhar atração, você precisa desapegar da execução, desapegar do controle total e começar a gerenciar pessoas e ter uma visão estratégica de negócio, porque senão nunca vai virar uma empresa. Vai ser sempre uma iniciativa com limitação de crescimento. Então a pergunta é, depende do nível que a pessoa saiu. Se ela saiu para empreender, estando numa liderança mais básica ou intermediária, se desenvolva com um olhar mais de visão de negócio, com um olhar mais de estratégia, né, de conexões, abre um pouco o leque. Paty, vamos falar de quem tá trabalhando quem está numa posição, né, o seu cliente típico, assim. Uhum. Existe um jeito de você identificar que você está num nível próximo do seu cargo ou acima do seu cargo? Existe, assim, uma forma de eu falar assim, o que eu realizo é o que se espera de mim, eu tô no nível que esperam de mim. Existe um jeito de você identificar isso?
Tem os dois pontos, né? Tem assim, eu acredito que eu posso mais e tô parado aqui em alguma coisa injustamente. E tem o que chegou e tá com medo. Será que eu devo estar aqui mesmo? Então, como identificar? No primeiro caso, eu sei que eu posso mais, mas não estão fazendo, né? Esse mérito não está acontecendo, essa promoção não vem. Como saber se eu estou fazendo certo? O primeiro erro que as pessoas cometem é, eu sou melhor no que eu faço. Isso justifica o meu crescimento? Não justifica. O que justifica o seu crescimento é o potencial que você demonstra para funções acima. Um bom exercício é para e olha para o seu líder e pensa, o que meu líder faz todos os dias? E não fica pensando que a vida dele é mais fácil que a sua. É que ele tem uma visão muito mais de estratégia do que de operação. Então, o que o meu líder faz? Quais são as necessidades que ele tem hoje? O que essa pessoa controla? Com quem conversa? O que mais me cobra? Ou seja, entende o que está no radar de quem está um nível acima. Eu não consigo descobrir sozinho. Pergunta. Eu tive uma situação de um liderado meu que foi fantástico, e eu até ensino para os meus alunos. Você vira para a tua liderança e fala assim, olha, eu estou aqui há X tempo, gosto da empresa, quero crescer aqui, mas eu entendo que eu preciso me desenvolver primeiro. E se você puder me ajudar com isso, eu queria que você me contasse, pela sua experiência, o que você diria, mantém sempre isso no seu radar, como um desenvolvimento para o meu futuro, não para hoje, para o meu futuro. Não para o cargo que eu tenho hoje, mas como uma formação. Eu quero um dia poder sentar do seu lado ou ser sua sucessora. Você pode me ajudar com isso? Você acha que um líder vai falar, não vou te contar? Ele vai te contar. Só se for uma pessoa horrível mas um líder muito ruim. Né? Esteja pronta para ouvir alguma coisa que você não vai gostar. Porque é algo que está no seu ponto cego e que não vai te agradar. Aí começa a grande brincadeira. Uma parte vai parar e vai entrar em negação ou rebeldia, então eu vou embora desse lugar. Outra parte vai falar, tá bom, deixa eu entender o que está acontecendo. Porque o que eu falo muito não importa o que você é, se você não consegue transmitir para as pessoas o que você ainda pode fazer. Porque a beleza da carreira não é o que eu faço hoje, é o que eu ainda estou disposta a aprender e fazer dar certo. Só que tem que ser percebido. E para quem está na cadeira com medo, que tem muito isso, e eu acho uma judiação, porque a pessoa é promovida e fica ali solta para se virar, né? Você tocou num ponto muito interessante, que foi essa questão de ser percebido. Isso. Você acha que a maioria das pessoas peca por falta de entrega ou por falta de percepção, de visibilidade interna? A maioria peca porque fica focado na entrega. E aí acredita que a entrega vai fazer valer. Então, assim, o meu resultado vai me promover. Não vai. Resultado não promove ninguém. Não é resultado que promove. Não é. É o seu comportamento, é o seu posicionamento. Entende? Essa é a diferença. Muitos ficam presos ali, ó. Eu entrego. Ótimo. Por que quem está acima ganha mais? Porque quem entrega tem uma limitação de entrega. Tudo aquilo que uma pessoa é capaz de fazer, você concorda? Todo ser humano tem um limite de entrega. Mas, se você é líder de várias pessoas, você concorda que você potencializa as entregas? Se você sabe conduzir pessoas? Por isso você ganha mais quando você sobe. Porque o seu impacto no negócio é muito maior. Quanto mais você sobe, mais gente você vai impactando na cadeia. E se eu tenho a capacidade de influenciar e conduzir pessoas para resultado, então você é mais valioso do que aquele que faz muito bem o seu trabalho na operação. Por quê? Porque você gera mais valor ao negócio. Na soma ali de todos, né? De todos. E não é atitude, é comportamento. A gente fala muito, talvez ajude a resumir, que é ser antes de ter. Então a pessoa quer ter o cargo, mas ela não quer ser essa pessoa antes, né? Não, eu quero ser quem eu sou, quero entregar o que meu cargo pede. Não. Se desafia. Se você aprender a ser antes de ter, que é pensar, falar, agir e entregar como alto executivo hoje, independente do seu cargo atual, qualquer um vai querer você na mesa. Quais comportamentos específicos assim você sugere para essa pessoa deixar de ser uma executora e começar a ter essa escala maior assim? Primeira coisa, inteligência emocional no ambiente corporativo. Se você não tiver controle sobre as suas emoções, ficar entrando em tudo que é disputa e competição ou confronto, seja com líder, liderado ou par, não vai funcionar, porque aí você fica uma pessoa difícil. Chata, você dá trabalho pro líder. Ninguém quer gente que dá trabalho, certo? Você quer gente que resolva o problema. Tem um termo para isso hoje que é o high maintenance, né? A pessoa de alta manutenção. Então, a pessoa que dá trabalho. Dá trabalho. Caramba. Por melhor Às vezes que é seja. boa, mas nossa. Você quer alguém assim? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, inteligência emocional para não ficar entrando em confronto. E aí depois a gente fala de habilidades, né? Habilidades que são executivas, são comportamentais. Então, a minha capacidade de transitar entre áreas, a capacidade de criar conexões, né? Criar pontes para a solução. Uma coisa muito comum em reunião.
Não aqui na Hotmart, mas em todo lugar, né? Brincadeiras à parte, pessoas. Você entra em uma reunião e aí tem um problema. Aí alguém fica assim, não, eu não posso levar esse problema para dentro do meu time, que eles já tem muita coisa para fazer. Então, o cara entra na reunião para proteger o time, não para achar a solução para a empresa. Esse comportamento não serve. Agora, se você vira e fala assim, tá, vamos entender o que está acontecendo, gente, vamos pensar junto aqui, qual que é a solução? Depois a gente pensa quem faz o quê. Se precisar, eu ponho meu time também para ajudar. Opa, você é diferente, né? Você quer resolver os problemas para a empresa. Você não está discutindo de quem é a tarefa. Então, é essa capacidade de criar pontes, de criar conexões. Ah, eu não fiz porque a outra área não entregou. A resposta é pronta, né? A outra área não entregou porque você não foi capaz de influenciar para que aquilo fosse entregue. Ô, Paty, Percebe? Excelente. Eu vou fazer uma maldade com você agora, que é pedir para você definir é uma palavra meio forte, mas assim, definir liderança em uma habilidade concreta. Numa. Tipo assim, se você tivesse que escolher a habilidade concreta mais importante, talvez isso seja mais justo, da liderança, qual seria? Ler pessoas e falar do jeito que a pessoa entende. É contraintuitivo, né? Se você não consegue ler as pessoas que estão com você, você não pode conduzi-las. Porque não é sobre como eu penso, nem sobre como eu falo. É sobre como você percebe o que eu te falo. E não é sobre execução, não é sobre competência, é sobre você entender as pessoas, né? Isso faz sentido. Eu estou conversando com duas pessoas aqui, não é? Se você prestar atenção, eu estou olhando cada hora para um, porque eu preciso saber se o que eu estou falando faz sentido para os dois que estão à minha frente. E pensando, pô, quem está me assistindo, será que faz sentido? Então, não é sobre o que a Patrícia quer falar, é sobre quem está diante de mim precisa receber. E falar do jeito que você consegue entender. Aí você pode liderar. Ah, claro, né? Tem todo o conhecimento de negócio. Óbvio, claro. Aquela coisa básica, mas como líder, o líder, ele conduz. Essa é a grande habilidade, conduzir. Deixa eu aprofundar no tema que eu falei um pouco mais cedo, que eu ia falar agora. Você é sócia dos seus irmãos. Isso. Certo? Nesse mercado digital, isso é muito comum, né? De ter marido e mulher, irmão e irmã. A gente tem muitos casos, assim, muitos. Às vezes melhores amigos, né? Então, normalmente, relações muito próximas. Quais são as vantagens e as desvantagens de um modelo desse? Porque provavelmente quem está assistindo a gente aqui cogita montar uma empresa pensando na mesma lógica. Então, onde você vê que estão as vantagens desse modelo e onde você vê que você tem que ser atenta para isso não virar um problema? Posso responder ao contrário? Fica à Eu vontade. estava em um evento de uma amiga aí do digital e ela falava sobre isso. E aí chamou nós três para falar. E aí uma pessoa falou assim, posso fazer uma pergunta? Porque eu quero muito que meu irmão me ajude, como é que eu faço para ele me ajudar? Como é que eu convenço ele? Aí eu falei, não convença, você está pedindo ajuda, já está errado. Então assim, uma sociedade não é sobre quem vai me ajudar, você pode contratar o seu irmão para prestar um serviço para você, a sociedade é sobre quem é tão bom quanto ou melhor do que eu que me complementa. E aí, por acaso, nós somos irmãos, nós somos de uma família de 7 irmãos. Então, não é falta de irmão. Mas são experiências e habilidades e perfis que se complementam. E se você vê os 3 juntos, a gente dá super bem, né? Mas a gente é muito diferente. É muito diferente e, ao mesmo tempo, se completa. Então, eles são, né? Quando eu falei da ideia, e a Lívia liga pro Rafa, e no fim, topamos, o grande lance é esse. Não é porque a gente se gosta, irmão, porque eu gosto de todos os meus irmãos. E me dou bem com todos os meus irmãos, eu não tenho um problema. Mas por que só nós 3 somos sócios? Porque tem a ver com as experiências e perfis. E uma visão de futuro que também fazia sentido. E isso é um negócio muito importante. A gente sentou e conversou. Essa é a ideia. O que para cada um é sucesso? O que cada um está disposto a fazer? O que é dar bom? E lá no futuro, o que você quer? Qual é o seu sonho? Para onde você está indo? Porque se a gente não estiver indo para o mesmo lugar, ele não pode começar uma empresa junto. E aí a gente vê, um quer vender, outro quer ficar, outro quer não sei o quê, um quer crescer, o outro quer ter vida. Então, assim, o que a gente quer de verdade? E os papéis são bem separados. Então, benefício, a gente se conhece bem. Contra, não tem almoço de domingo que não acaba em trabalho. Isso é um caminho natural. Entendeu? Então, a família inteira vive o trabalho, é um exercício, né? E uma coisa importante, se você trabalha com um familiar, deixa claro, assim, vamos discutir negócio, que entra numa sala e quebra o pau, mas sai bem. Porque as famílias vão se esbarrar. Senão você pode romper a família. Se você não souber separar as discussões de negócio com discussões de família. Você pode romper família. Isso não é uma brincadeira, gente.
Então, fiquem presentes. Mas é prós e contras, né? Você Não, sabe com quem você está falando? Por outro lado, você sabe com quem você está falando. Eu curto, mas eu acho que você bateu num ponto muito importante, que é o da complementariedade, né? Não é necessariamente porque eu confio nele, ele é meu irmão. É porque vocês são complementares, né? Então, o Rafa sempre, só para mostrar na nossa situação, né? O Rafael sempre foi empreendedor. Então, ele traz pra gente essa experiência de empreender e a cabeça do empreendedor, porque é diferente da cabeça do executivo. Total. Totalmente diferente, assim. Eu e a Lívia, nós fizemos carreira, as duas no ambiente corporativo, em mercados totalmente distintos. Mas o tempo inteiro a gente se ajudou. Então, meio que uma sempre apoiou a outra, sabe? Foram muitas conversas no carro, na escada de incêndio para conversar, para o que eu faço agora, me ajuda aqui. E agora? Então, a Lívia fica muito voltada junto comigo ao conteúdo para dentro de casa, para o aluno, né? Eu ainda como rosto da marca e levando o conteúdo para fora. E o Rafa, eu brinco que é a melhor cidade do mundo, cuida de todo o resto. Não é maravilhoso? Muito bom. O que sobrou é do Rafa. Então, ele que se vire, entendeu? Mas brincadeiras à parte, Claro, né? claro, não é bem assim, mas é isso. Então, Lívia e Rafa, a Bússola não existiria sem vocês. Muito obrigada. Muito bom. Ô, Paty, a gente tem uma coisa que a gente costuma trazer aqui, às vezes, que são perguntas à comunidade. Perguntas que as pessoas mandaram, ou quando a gente falou do episódio, ou quando a gente espera e capta perguntas antes para poder trazer. E nós temos uma pergunta bem específica aqui, e que eu acho que combina bastante, que é o seguinte. Lara, tá falando o seguinte: eu entrego o resultado, mas eu tô estagnada há anos no mesmo cargo. Eu não sou vista como liderança. O que eu preciso fazer para começar a mudar isso? Primeiro, sacar que liderar não é cargo. Começa a liderar, por exemplo, projetos dentro da área. Começa a liderar um par seu para entregar melhor. E liderar não é mandar, não é forçar a pessoa, é sentar do lado e perguntar: pô, eu tô vendo que seu resultado não tá indo tão bem, eu posso te ajudar de algum jeito? Ou, pô, eu tô com um desafio aqui, você pode olhar e me dar uma opinião? Então você começa a criar conexão e liderar a solução. Leva para a sua liderança. Poxa, a gente estava com esse desafio, conversei com fulano, aliás, pô, foi uma conversa bem legal, a gente pensou nisso aqui. Faz sentido? Por quê? Você está abrindo uma conversa para entender o quê? Se o que eu penso faz sentido na mente de quem está acima? Será que eu estou com o foco naquilo que realmente importa para ser validada como alguém para sentar numa cadeira maior? E é começar a transitar. Tem um negócio que a passividade com relação à sua visibilidade. Isso não vai funcionar. É a gente que se mostra, é a gente que se apresenta. E se apaixone pelos problemas. Porque todo problema que você resolve com consciência e conversando com a sua liderança são vistos como, poxa, essa pessoa soluciona, mas entende por que faz o que faz. Porque tem gente que resolve tudo que é problema, né? Sim. Então, tudo que é bucha vai para essa pessoa. Tem um exemplo bem simples. Uma vez uma aluna falou assim, me ligaram, o diretor me ligou, falou, você viu que tem uma luz piscando aqui no departamento. Aí ela falou, antes da bússola, eu ia lá e resolvia. Aí eu virei para ele e respondi assim, eu vi aqui, já acionei, fulano é muito bom nisso, vai resolver, fique tranquilo, já acionei a área tal. Então você não é a pessoa que vai trocar a lâmpada, mas você sabe quem, e você respeita, sabe? Você mostra assim, o foco na solução, mas não necessariamente sou eu que preciso executar a solução. Tem uma proatividade, né, para resolver qualquer coisa. Proatividade, foco na solução e conversar com as pessoas. Não adianta você só entregar, o líder não sabe o que você está fazendo e não é por mal. Porque ele tem as suas cobranças, as suas entregas, os seus resultados, a sua vida pessoal, pressão. Cada um está cuidando daquilo que consegue. Excelente. Falando em resolver problemas, agora olhando o outro lado da moeda, quais seriam os conselhos para reter talentos? Às vezes é um mercado muito competitivo, é difícil. Além do salário, o que você sugere para os líderes hoje reter os talentos que eles têm na equipe? O salário não é o principal motor de retenção de talento. O talento ele não é movido a salário. E tem que ter salário compatível, é óbvio. Né? Ninguém vai rasgar dinheiro. Mas o talento ele é movido por desafio. Se é um talento, o talento gosta de desafio, gosta de inovação, ele gosta de ter espaço para fazer diferente e sentir que ele importa. Só que para isso precisa de uma visão de futuro. E às vezes as pessoas querem motivar o talento com a entrega do hoje. O talento não é movido com hoje, ele é movido com o futuro. É para lá que a gente vai, isso aqui é ousado, hein? Nós vamos fazer essa parada acontecer. O que você acha? Topa? Porque um dia nós vamos poder contar isso aqui. Cara, isso é diferente. Gostei de... Talento gosta disso. Talento não é mais do mesmo. Você quer segurar um talento?
Reinvente e dê espaço para sua empresa inovar e fazer coisas que talvez você não faria. Contratação. Tem algum lugar específico, alguma ferramenta, algum checklist, um formulário que você sugere para as pessoas acharem bons talentos no mercado? Cara, no nosso mercado pro digital, ele hoje já está bem melhor, né? Está bem melhor. Tem uma... Agora eu não sei, o povo do digital vai ficar com raiva de mim. Você quer que eu responda essa pergunta? Não, você pode responder porque você já tem razão e eu nem sei o que você vai falar. Porque assim, velho, eu sei que nós vamos pelo mesmo caminho. Vai, pode falar. Assim, primeiro que o povo do digital tá sem noção, assim. As coisas estão super valorizadas e nem tem tanta experiência, bagagem e robustez para lidar com os desafios que a gente tem hoje. Tá? Porque não é sobre o tamanho da empresa, é sobre a complexidade de um negócio que está ganhando maturidade muito rápida. Se você for buscar pessoas do offline com muito mais bagagem, com muito mais nível de consciência e entrega, e que vão ter salários bem menores. Você vai pagar mais barato. Vai pagar bem mais Você vai barato. trazer alguém melhor, possivelmente. Melhor. Porque tem muito mais consciência de mundo corporativo. E o digital tem um negócio assim, a pessoa começou agora, não importa qual é a função, aí ele vem e acha que vai ficar rico com você em 2 meses. Aí ele quer 30% da sua empresa. Você maravilhoso. Tem 10 anos que você tá fazendo a empresa, quer 30% da sua empresa. A gente não paga percentual para ninguém de faturamento. Só há 6 anos no mercado a gente nunca pagou e não vai pagar assim. Cara, não, pra mim não faz sentido, não vai ser meu sócio. Eu falo assim, eu já tenho 2 sócios. Se você fizer algo diferente do que a gente é capaz de fazer, a gente pode ser sócio nisso diferente. No que eu já sei fazer, eu não vou dividir. E aí, então, desconstrói um pouco essa ideia de que eu vou ficar rico, né? E eu vou te falar um negócio, tá? Tem muita gente no mercado, jovem, ficando doente. Tem mesmo. Porque estão acreditando que vão ficar rico em 6 meses, 1 ano, aí ele não fica e ele acha que ele é um incompetente. A gente tá fazendo mal para essas pessoas. Total, e essa não é a vida real, né? Não é a vida real e tá fazendo mal pra gente boa que tá ficando pelo caminho adoecida. Isso. Não é uma brincadeira. Ó, acho que você falou uma coisa importante pra caramba, Vati. Isso aí é uma coisa pra gente poder ter em mente mesmo, até por responsabilidade mesmo, eu acho que é uma coisa que a gente precisa atuar mesmo. Obrigado, é um prazer enorme ter você. Eu fico chateado na hora que eu sinto que tem mais meia hora de conversa, mas a gente tem que respeitar o horário. Você que tá assistindo a gente do outro lado, você sabe, o conteúdo eu garanto, a dificuldade é notificar. Então fala, vai no YouTube, procura lá, Hotmart, entra no canal, todo dia tem conteúdo novo, quase todo dia tem conteúdo novo e conteúdo bom, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio, tchau.